quem, o que e aonde. Escute bem. Nós começamos estudando a série Conheça, partindo para o primeiro mergulho de conhecimento. Conheça você. E a gente viu na primeira lição, Conheça você mesmo, a gente viu que pouco sabemos de nós mesmos. E essa é a grande razão porque tanta gente por aí afora, quanto mais anos de vida tem, menos entende por que existe. Eu conversava com o pessoal aqui de casa, hoje pela manhã, no café da manhã, de um estudo que eu tenho feito às noites, madrugada afora, e eu, dentre tantas coisas, eu comecei a juntar os pontos e eu descobri por que nós achamos a vida tão dura, tão difícil de ser vivida. Porque que, para muitos, uns percebem isso com mais intensidade, outros com menos intensidade. Mas é um consenso comum que a vida não é fácil, que a vida é dura, que a vida é sofrida. É bíblico Jesus dizer que no mundo teremos aflições. E a grande pergunta é, por quê? E eu estou citando isso para chegar a um ponto de conheça você. Por que nós achamos tudo isso tão duro? Por que, minha gente, auditório querido aqui, que a gente percebe que a vida é tão dura, tão difícil? Porque é duro, é ruim e é difícil viver num lugar que não é nosso. E a Bíblia diz que nós não fomos feitos para este mundo. A Bíblia diz que a gente não foi feito para viver no mundo como ele está agora. A gente foi feito para um paraíso. Mas o pecado entrou no mundo e nós estamos na consequência do pecado. E Cristo pode nos tirar este pecado. E aí quando a gente conhece, quando nós mergulhamos para conhecer quem somos, a gente começa a descobrir que a razão da nossa existência é Jesus Cristo. Então, o conheça você próprio vai trazer quem é você, vai chamar você para comparar você, para colocar você na mesma imagem e semelhança de Cristo. Para que quando você deparar-se com Cristo, você perceber que sem Ele nada você pode fazer. A série Conheça, o primeiro estudo, chamava a sua atenção para dizer que você não lhe conhece, mas Cristo sim. Ou que você não se conhece, mas Cristo sim. E Ele quer te ajudar a mostrar quem realmente você é. O segundo estudo da série Conheça, que foi na quarta-feira passada, nós estudamos descobrindo quem somos em Cristo. Acabamos entendendo de que a gente não está aqui a passeio. E como isso é interessante para a gente, descobrirmos que nós não estamos aqui a passeio. Um grande abraço para a irmã Carminha, um grande abraço, estou interrompendo a lição para isso. Um grande abraço para a Sheila Pedrosa lá em Sertãozinho. E um grande abraço para Sérgio Neto. Sérgio Neto, eu vou cantar os 300, viu? É porque os 300 estão espalhados, mas eu estou mandando chamar, para juntar tudo. Tá certo? A gente viu quarta-feira passada que, sabendo quem somos em Cristo, conhecendo quem somos em Cristo, a gente viu que a gente não está por aqui a passeio. E a gente começou vendo assim, gente, quarta-feira passada, que a quarentena tem sido ruim para quem gosta de viajar. E a gente começou quarta-feira perguntando o que não podia faltar numa mala, quando a gente prepara a mala para viajar. O que é que não pode faltar? E cada um foi dizendo aqui, no nosso auditório, o que não podia faltar. Matias disse que não pode faltar um lanchezinho, Marta disse que não pode faltar sabonete, toalha, álcool gel, enfim. E cada um foi dizendo, não é? E a gente, naquela lição, a paz do Senhor para Thaís, a paz do Senhor para Tainá, filha de Ana, Deus abençoe, lá em São Lourenço da Mata. E, enfim, a gente viu que no organizar desta mala, rumo à eternidade, não nos podia faltar, conhecendo a nossa missão, não nos podia faltar nesta mala, que já que estamos de passagem por esse mundo, mas temos um compromisso ainda a fazer, não nos podia faltar na mala. Vimos isso a semana passada. Fé, submissão, descanso no Senhor, e não nos podia faltar a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Pois é, gente, um dos nossos propósitos, se não o principal aqui nesta terra, é justamente levarmos aos outros a notícia boa de que Jesus Cristo veio, nasceu, tornou-se adulto, foi à cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Há na Bíblia um texto que nós chamamos de grande comissão. Eu digo nós, aqueles estudiosos
que leem a Bíblia. Os teólogos, os pastores, os padres conhecem esse texto como a grande comissão. E qual é a grande comissão, pastor? É a razão de estarmos aqui. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, seja batizado. Quem não crê, já está condenado. E faça isso, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a todos eles a guardar tudo como eu tenho dito. Feito isso, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lição de hoje. Isso tudo que eu fiz foi uma revisão das 2 primeiras aulas. O que é que nós iremos estudar hoje? Nós iremos estudar, na noite de hoje, ainda sobre a minha missão e a sua missão aqui neste mundo. Você já viu, você já descobriu, você já percebeu que quando alguém morre, é comum ouvirmos de pessoas que estão à nossa volta: chegou o dia, cumpriu a sua missão aqui na Terra. Não é comum ouvirmos isso? Pois é, essa ideia de missão é verdadeira. Todos temos uma missão a cumprir aqui na Terra. Mas nós não temos uma missão ou outra. Nós temos a missão. Eu posso ter a minha missão particular. Marta pode ter a dela, Matias pode ter a dela. Você de casa, irmã Ivanice Souza, minha querida mãe, paz do Senhor. O irmão Marcelo Silva, paz do Senhor. Irmão Carlos Justino, paz do Senhor. Veja bem, todos temos a nossa missão particular, que são as nossas metas de vida, são os nossos objetivos. Mas, meu querido, isso não é a sua razão de viver. Nós existimos para um bem maior, para a missão, e não uma missão. E qual é a missão? Pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse que nós deveremos pregar o evangelho depois que recebermos poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, Samaria, Judeia, até os confins da terra. A grande comissão, ela junta-se com aquele momento de Atos 1:8. Veja bem, cada vez mais cresce o número de pessoas, e eu disse isso quarta-feira passada e estou repetindo para a gente retomar. Cada vez mais cresce o número de pessoas que não têm a mínima ideia sobre o sentido da vida. Cada vez mais cresce o número de pessoas que não têm a mínima concepção de por que existe. E eu tenho dito desde a semana passada que isso está se tornando gritante e alarmante em meio aos crentes, em meio aos cristãos. Deixa eu perguntar uma coisa para você, ainda sobre seu propósito aqui na Terra. Porque o texto que nós estamos estudando hoje é o mesmo de quarta-feira passada. Efésios capítulo 2, versículo 8. E eu queria que você abrisse aí na sua casa a Bíblia, a palavra do Senhor. Se você já está mais moderninho, você deve ter a Bíblia no celular. Então acesse a Bíblia. Esteja você com o notebook, com o smartphone, com o tablet, ou no PC, ou esteja diante da televisão, do seu celular. Pega a Bíblia aí, do jeito que você estiver. Abre a Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Enquanto você procura, paz do Senhor para a irmã Jane Nagarrama, nossa querida irmã Nirinha. A paz do Senhor para a irmã Ivaldete. Deus abençoe. Gente querida, Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Verso 8 diz assim: pois, pela graça de Deus, vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A partir daí, a gente vai caminhar um pouquinho nesta noite, continuando a estudar sobre o nosso propósito aqui nesta terra. Gente, Efésios capítulo 2. Você vai marcar na sua Bíblia do verso 1 ao verso 10, porque é isso que estamos estudando desde a semana passada. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção sobre algo muito importante. É que todo ser humano, todo ele, e eu me incluo e você também, todos nós estamos em busca de algo que traga sentido para a nossa existência. Estamos estudando, conheça o seu propósito. Todos nós corremos, perseguimos aquilo que achamos importante para a nossa vida. E para muitos, isto que julgamos importante é o sentido da nossa existência. E nesta corrida, para descobrir
sobre o que é importante para nós, sobre a razão da nossa existência. Nesta corrida, as pessoas buscam prazeres, buscam o sentido da vida nos prazeres. Há pessoas que buscam o sentido da vida em realizações pessoais. Há pessoas que buscam o sentido da vida em conhecimentos. Há pessoas que buscam o sentido da vida sendo solidário, adquirindo experiência e passando para outras pessoas. Há pessoas que acham que o sentido da vida está nas religiões e por aí afora, e a lista é muito grande do que as pessoas entendem ser o sentido de suas vidas e vivem devotamente em busca disso. Fazem isso, correm atrás disso, desde que se entendem de gente até o último dia de suas vidas. É isso que nós estamos habituados a ver, é isso que eu vejo, é isso que você vê. Conhecemos pessoas que dedicam a vida inteira dentro e buscando os seus ideais, entendendo que aquilo era a razão de ser de suas vidas. Mas lendo o texto de Efésios, deixa eu dar um exemplo aqui que me lembrei agora recentemente. Abelardo Barbosa, que era um grande comunicador chamado Chacrinha, outro dia eu estava lendo uma matéria sobre a morte dele, não é? E disse que ele trabalhou até as vésperas de morrer praticamente, porque o programa, já na reta final da doença dele, não era gravado ao vivo, né? Não era feito ao vivo, era gravado e passado depois. E uma das pessoas que, de luto com a morte de Chacrinha, disse que estava feliz porque sabia que Chacrinha morreu fazendo o que gostava. E ele disse, morreu praticamente no palco. Então, na mente de Chacrinha, a razão de ser dele, a razão de existir, era ser apresentador de TV. Então, como ele, muitas outras pessoas, quando morrem, a gente diz, morreu fazendo o que gostava, morreu cumprindo sua missão. E eu quero dizer para você o seguinte, será mesmo? Será que todo mundo que morre, morre porque já cumpriu a sua missão? Pode ser que tenha cumprido a sua missão pessoal, mas a missão que Cristo deu, tem muita gente morrendo sem cumpri-la. Todo mundo tem seu tempo de morrer. O fato de Deus nos chamar não significa que Ele chamou porque nós já cumprimos a missão que Ele nos deu. Muitas vezes o nosso dia de morrer não bate com a nossa missão cumprida. Pastor, está muito confuso. Tá não. Desde o dia em que eu me entrego a Cristo, eu sei que a minha missão é pregar o Evangelho. Então, quanto mais eu pregar o Evangelho, mais fazendo a vontade do Senhor eu estou. Então, no dia que Ele me chamar, eu sei que a missão que Ele me deu de pregar a palavra dEle, de aconselhar pessoas, de orar, de levar o conhecimento de Cristo aos outros, eu fiz. Mas, pastor Hugo, e se o senhor não tiver cumprido as missões pessoais de sua vida? Isso é segundo plano. Importa agradar a Deus do que aos homens. Então, morreu uma pessoa, poxa, cumpriu a missão dela aqui. A dela pode ter cumprido. A de Cristo é uma outra história. E a lição que nós estamos estudando nos conta isso. Observe comigo, quando alguém, na sequência dos versos, Efésios capítulo 2, olha para o verso 5, quando alguém tem um profundo encontro com Deus, descobre que nele está tudo o que procurava. Dentro de quem é você, que propósito você tem que cumprir aqui, não é a sua missão, mas a missão de Cristo. E a gente descobre que a missão de Cristo é mais importante do que a nossa quando nós nos encontramos com Ele. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 5, Efésios capítulo 2, verso 5. Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo, que a vida anterior a Cristo de nada importava. E essa é a vida que muitos têm vivido aí. Gente, você sabia que nesse período da pandemia tem gente querendo conversar com o Senhor sem a mínima intimidade? Porque até antes da pandemia, cada um tinha seu objetivo, como diz a Bíblia, cada um corria em prol dos seus próprios valores, dos seus próprios princípios, cada um fazia o que dava na teia. Veio a pandemia, cadê a ciência? Não explicou nada. O que a gente tem visto é a ciência pesquisando, algo que não precisou. O homem acha-se tão poderoso. Cadê capitalismo? Cadê tudo? Nada. O que é que eu estou querendo dizer? Que Deus move a história e que um vírus botou
o mundo de quarentena. E tem gente que até então dizia, não, a minha missão aqui era uma visão hedonista. A minha visão aqui é aproveitar a vida, é ter prazer, enquanto eu sou jovem, enfim. Mas depois da pandemia, tem gente que está redescobrindo a razão de ser. Tem gente que, na hora do pega para capar, vai orar e diz, como é que os crentes oram mesmo? Senhor, os crentes me abençoe. O povo está com medo. E no medo vai buscar ao Senhor. Eu aqui que está falando. Quando eu me entreguei a Cristo, eu descobri que minhas metas eram insignificantes diante do que Cristo estava propondo para mim. Isso acontece na vida de todo mundo e na sua também. Quando alguém tem um profundo encontro com Deus, descobre que nele está tudo o que a gente procurava. Não precisa procurar em lugar nenhum. Cristo nos completa. Billy Graham dizia que dentro de nós há um vazio preenchido exatamente do tamanho de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Ele, Cristo, nos trouxe, Ele, Deus, nos trouxe para a vida que temos em Cristo. Quando a gente encontra-se com Deus, Cristo é a razão da nossa existência. É por isso que muita gente estranhou. Repare, muita gente estranhou quando domingo foi conclamado o jejum. Né? Para a igreja, jejuar e orar é coisas cotidianas. Para a igreja, oração e jejum faz parte de sua fé. Para a igreja, jejuar e orar é fruto do seu dia a dia. A igreja não precisa que ninguém convoque. Ela já fazia isso, já faz. Quantas igrejas já estavam orando? Mas mediante o apelo nacional, muitas igrejas foram e abraçaram a ideia. A nossa igreja, por exemplo, tem semana de jejum e oração. Semanas. 4 no ano. A cada ano nós temos 4 semanas de jejum e oração. 2 no primeiro semestre, 2 no segundo. É algo normal da vida da igreja. Mas naquele domingo, orou ao Senhor gente que já estava acostumado e orou ao Senhor gente que não sabia nem como fazer. Mas o medo fez ele buscar o Senhor. O medo fez ele buscar. O medo fez ele entender que ele não é a razão de si próprio, mas Cristo é que é. Então, o Paulo vai trabalhar isso com os apóstolos, dizendo com aquela igreja, com a igreja de Éfeso, aliás, não com os apóstolos, o apóstolo Paulo vai trabalhar com a igreja de Éfeso, dizendo, gente, deixem de lado as coisas pessoais. Quando a gente se encontra verdadeiramente com Deus, a gente descobre que Ele é tudo de que a gente precisava. Segunda coisa que nós aprendemos com Paulo com relação à razão de estarmos aqui, é que as boas obras não são a causa da salvação. Eu falei isso aqui a semana passada. Elas aparecem como sinal ou consequência na vida de alguém que já foi salvo. E eu resumi isso a semana passada dizendo o seguinte, a razão de eu estar aqui, o propósito de eu estar aqui é pregar o evangelho a toda criatura. E se, para pregar o evangelho ao meu próximo, se eu preciso fazer alguma coisa física por ele, se eu preciso doar um alimento, se eu preciso dar um conselho, se eu preciso doar uma roupa, se eu preciso fazer qualquer outra coisa que o faça sentir-se melhor, se para pregar o evangelho, para ter acesso àquela pessoa, se isso for necessário fazer, será feito. Por quê? Porque aqueles que são resgatados por Cristo, eles entendem que ajudar o próximo é sinal, é consequência, é marca na vida de quem anda com o Senhor. O texto diz, verso 10, que Cristo nos criou para que fizéssemos as boas obras que já haviam sido preparadas para nós. Por exemplo, a fé em Cristo me faz enxergar o meu próximo como imagem e semelhança do Senhor. E eu não posso permitir que uma imagem e semelhança do Senhor passe fome, tenha dor e não tenha remédio, chore e não tenha quem console, tenha sede e não tenha quem dê água, esteja nu e não tenha como se vestir. O que é que Jesus disse? Que quando nós recebermos pessoas, a gente precisa providenciar para essas pessoas o mínimo dignamente para que elas estejam sentindo-se confortadas. Ele pregando para os seus discípulos a respeito da solidariedade, Jesus disse, olha,
Vocês, muitas vezes, eu tive fome e não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber, eu estava nu e não me vestistes, eu estava com frio e não me desse um cobertor, eu estava desabrigado e não me recebesse em sua casa. E aí alguém disse, Senhor, quando é que fizemos isso contigo? Os discípulos, né? Pelo amor de Deus, quando foi que o Senhor teve tal tipo de necessidade? Ele disse, quando vocês deixaram de fazer isso por qualquer um dessas pessoas que estão ao nosso redor, ou seja, outros seres humanos. Então, os meus atos, chamados de boas obras, as minhas boas ações, a minha solidariedade não é o instrumento que me salva, mas é a minha identidade de que eu ando com o Senhor. Eu não faço isso para ser salvo, eu faço isso porque o amor de Deus por mim me constrange a ver os outros e tentar fazer algo por essas pessoas. Então, a nossa missão, o nosso propósito aqui, entenda, quando eu ando com o Senhor, eu descubro que a minha razão de viver não é o que eu achava até ontem, pensando em mim. Qual é a sua razão? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo nessa vida? É fazer uma boa faculdade, é ter um bom emprego, é ter um bom esposo ou uma boa esposa e com isso ter uma boa casa e uma família feliz e glória a Deus. Não. Isso são detalhes na vida da gente. A missão de qualquer pessoa é, quando tiver a idade de consciência, porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, a Bíblia diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus, né? E por isso estão destituídos dessa glória e precisam dela. Então a Bíblia diz assim, que todos aqueles que nascem pecadores, quando crescem e chegam na idade de consciência, vão conhecer a Cristo e voltar e ser formatados, configurado aquilo que Deus quer que sejamos. A partir daí, o nosso viver é para a glória dele. Está escrito, portanto, quer você coma, quer você beba, ou quer você faça qualquer outra coisa nesta vida, faça tudo para a glória de Deus. Gente, qualquer outra coisa qualquer, assim que o texto diz, faça tudo para a glória de Deus, é tudo mesmo. Desde escovar os seus dentes a assistir ao Netflix. Tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória dele. Da compra de um sapato à compra de uma camisa, faça para a glória de Deus. Da compra de um sanduíche, enfim, tudo para a glória de Deus. Não existe essa ideia de santo e profano. Essa visão dualista não existe. A Bíblia diz que aqueles que andam com o Senhor, para onde olham, percebem a mão do Senhor. Então, aonde formos, ali a presença do Senhor está conosco. Então, essa história de dizer, não, o lugar espiritual é na igreja, em casa é o lugar profano, não existe. Essa visão dúbia, não. O reino de Deus não é uma prateleira cheia, não é uma estante cheia de prateleiras, para a gente dividir. Não, o reino de Deus é um só. O povo do reino vive na presença de Deus constantemente. Tenha culto físico na igreja ou não. Então, quando eu me encontro com Cristo, eu percebo que as minhas coisas são de pouco valor, e Paulo disse isso. O que considerei para mim lucro, hoje é perda. Eu jogo tudo fora por amor a Cristo para ser achado nele. Paulo diz isso. Então, quando eu me encontro com Cristo, a minha razão de viver entende de que Ele é tudo que eu procurava, as minhas metas ficam em segundo plano porque eu vou cumprir as do Senhor, e como eu estava dizendo, para muitos meta é constituir família, trabalho, casa. Não, a nossa meta, quando nos conhecemos e quando nos convertemos a Cristo, é viver para a glória dEle. Ele é tão bom que enquanto a gente vive para a glória dEle, Ele nos dá ao homem uma esposa, dá à mulher um esposo, Ele dá filhos, Ele dá casa, Ele dá meio de nos manter, Ele vai nos entretendo com essas coisas materiais até que Ele venha nos buscar. Então Deus nos ama tanto, que enquanto a gente faz a vontade dEle, Ele vai suprindo as nossas necessidades. Ainda sobre a razão de estarmos aqui, o nosso propósito, Deus criou cada um de nós com este propósito. E o verso 10 revela que Deus tem uma intenção especial envolvendo a vida de cada um. Deixa eu dizer a você o seguinte, o verso 10 diz assim, Efésios 2:10 diz assim, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Aí deixa eu dizer uma coisa para você sobre a sua razão de ser, sobre quem você é. Deixa eu dizer uma coisa para você, permita-me dizer isso.
Talvez você tenha olhado no espelho hoje e tenha dito assim: não me aguento mais. Talvez você há dias venha dizendo que não se suporta mais. Talvez você esteja dizendo já há um bom tempo, talvez muito antes da pandemia, que sua vida não tem sentido, que você é um azarado ou uma azarada, que nada para você dá certo. Talvez você seja daquele tipo de pessoa que, ao ver a figura ao seu lado, digamos assim, alcançando os objetivos, você seja carrancuda e seja aquela pessoa, vamos ser direto, invejosa. Né? Talvez você parta do princípio do invejoso. Por não ter, odeia quem tem. Deixa eu dizer uma coisa para você. E por isso, você tem dito: não gosto de quem eu sou. Se eu pudesse ouvir cada um de vocês agora, a pergunta que eu faria é: se você pudesse mudar algo que você não gosta em você, o que você mudaria? Auditório aqui presente, deixa eu olhar para o meu auditório. Ó, se vocês pudessem mudar algo que vocês não gostam em vocês, o que vocês mudariam? Você de casa, se você pudesse agora, num estalar de dedos, mudar algo que você não gosta em você, o que você mudaria? Vamos lá rapidinho, vá pensando aí. Pode dizer aqui o que você mudaria, viu? Pode dizer. Ítalo Mateus, Pai do Senhor, meu irmão Mateus. Diz Aida, Deus te abençoe. Quem? Ana Carla lá de Timbaúba? Irmã Ana Carla, Pai do Senhor, Pedrinho, Madre Noel. Vamos lá. Jane, Thaís. Quero ouvir vocês. Aqui, meu auditório. Matias, o que você mudaria em você? Você não gosta, você quer mudar num... Vamos lá. E peraí, não é físico não, viu gente? Ei, auditório, não é mudança física não. É mudança de princípios. Vamos lá. Não é, eu queria perder 10 quilos. Isso aí você perde. É num piscar de mágica. Quero ver o povo de casa aí. Vamos lá. Matias, Bia, Thales, Mateus e Marta. Vamos lá. Você olha para você no espelho e diz assim: não me suporto. No estalar de dedos, o que você mudaria em você? O que você não gosta, que queria mudar? Deixa a turma pensar. Não importa a resposta que você esteja dando agora. Mas se você tem algo que... Repare, onde eu quero chegar. Se você tem algo que você não gosta em você... Se você tem algo que você não gosta em você, imagine o que Deus pensa a seu respeito. Se você não se suporta com algo, imagine o que Deus quer mudar em você. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Por que eu estou fazendo esse tipo de pergunta? Claro, porque se há algo em você que você não gosta, é porque você ainda está vivendo os seus propósitos pessoais e está correndo atrás da sua realização pessoal. Quando eu olho para mim e digo, não me suporto, não me gosto, sou azarado, sou isso, sou aquilo, se eu pudesse eu mudava isso e aquilo outro. Quando você quer para você atributos de Cristo, querer mudar alguma coisa, é porque você não está vivendo os princípios propósito de Deus. Pastor, vá logo direto ao ponto, porque a Bíblia diz, Paulo diz, verso 10, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Se foi Deus que fez o que somos agora, se somos nova criação de Deus, nós temos que estar satisfeitos, porque nós somos agora exatamente o que Deus queria que fôssemos. Se você está insatisfeito com você, é porque você está sentado no trono de sua vida e não o Senhor. Isso é uma questão básica de princípio. Eu olho para mim, eu posso querer mudar em mim questões físicas. Eu posso querer botar uma peruca, já pensou? Para mudar o astral. Eu posso querer emagrecer, eu posso querer usar lente de contato, eu posso querer fazer mudanças externas, mas a
mudança interna, quem faz é Deus na vida da gente. E aí a gente não pode estar dizendo, se eu pudesse eu mudava isso. Se você não pode, então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deus criou cada um de nós com um propósito. E ele diz aqui na Bíblia que Deus tem uma intenção especial envolvendo cada um de nós. Deus fez o que nós somos agora. Partindo desse princípio, nós iremos estar satisfeitos com a gente se olharmos para nós do ponto de vista de Deus. Isso chama-se descobrir o seu propósito aqui na Terra. Como é que você descobre por que você existe? Como é que você vai conhecer o seu propósito hoje, se você sair do seu ponto de vista e for olhar de onde Deus está vendo? E aí você vai ver, como diz a Bíblia, escondido em Cristo, você vai ver através de Cristo. Eu quero aplicar tudo isso que Paulo conversou para as nossas vidas, para a gente cantar. Primeira coisa, há um caminho preparado para cada um de nós. Você que chegou agora, estamos com 49 pessoas conectadas, estudando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, um abraço para a Valquíria, um abraço para a irmã Tio, a paz do Senhor para vocês. Aldilene Dias, a paz do Senhor para você. Irmã Lene, né? Eu tenho que me lembrar, Aldilene é irmã Lene. Paz do Senhor, Lene. Deixa eu dizer uma coisa para vocês agora, que chegaram agora. Estamos estudando sobre a razão de estarmos aqui. O nosso propósito, conheça você mesmo. Sabe como é que você vai se conhecer? Entregando sua vida verdadeiramente ao Senhor. Porque até agora, se você se sente chateado, chateada, sofrido ou sofrida, angustiado ou angustiada, insatisfeito ou insatisfeita, é porque você está andando, olhando e vivendo nesta vida por você mesmo. Viva pelo Senhor, para a glória dele. A razão de estarmos aqui é essa. Então, há um caminho preparado para cada um de nós. A Bíblia diz, gente, que Deus tem para aqueles que confiam nele vida, identidade, destino, sentido e propósito. Eu vou dizer de novo para o meu auditório aqui. Para aqueles que confiam no Senhor, Deus tem para essas pessoas vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, identidade, destino. A Bíblia diz que o Senhor guarda a nossa saída e a nossa entrada. Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Ele vos teria dito se não tivesse, mas Ele vem nos buscar. Sentido, não vivo eu, mas Cristo vive em mim e a vida tem propósito. Segunda coisa que nós aplicamos na nossa vida para hoje. Quando você escolhe viver essa caminhada, quando você diz, agora eu descobri o que é para que eu sirvo. Quando você escolhe viver essa caminhada preparada por Deus, você será capaz de experimentar uma existência extraordinária. Meu irmão, quando você de fato descobre que você nasceu para Deus e para a glória dele, e buscando o reino dele em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas, você vai entender o sentido da frase de Davi: 1000 cairão à minha direita, 10.000 ao meu redor, mas eu não serei abalado. Essa é a expressão. Eu não serei abalado. Terceira lição para as nossas vidas. A maioria das vezes, uma pessoa deixa de viver o propósito de Deus para a sua vida porque está ocupada demais com outros projetos ou não crê que pode ser usada por Deus. Isso é um problema muito sério na igreja de hoje. Pessoas que de vez em quando frequentam os bancos das igrejas brasileiras e mundiais. Essas pessoas não desfrutam mais de Deus porque não abrem espaço em sua agenda para isso. A maioria das vezes, uma pessoa deixa de viver o propósito de Deus em sua vida porque está muito ocupada com outras coisas. E você, gente querida que está me assistindo, sabe disso, que certamente você já fez isso em alguma vez. Quantas e quantas vezes pessoas não abrem mão de ir para o culto? Quantas e quantas vezes pessoas não se apresentam voluntariamente para o ministério?
Quantas e quantas vezes pessoas não arregaçam as mangas para trabalhar em prol do Evangelho, porque em primeiro lugar está a sua casa, seu trabalho, seus filhos, seu esposo e assim por diante. Quantas pessoas faltavam cultos? E sabe o que é que mais eu tenho escutado nesses dias de quarentena? Pastor, olha, eu estou tão tristonho pelas vezes que tinha culto e eu não ia. Agora eu vejo a importância de estar na casa do Senhor. A gente sabe que a gente pode cultuar em casa, mas o fato de sairmos do nosso lar e irmos para o endereço físico e nos reunirmos com outros irmãos é muito bom. Estar na casa do Senhor, como nós dizemos, a casa física, é muito bom. Gera comunhão, gera aprendizado, gera dores, choro, sorriso, porque a gente percebe que o problema meu é o do meu irmão e assim por diante. Mas quanta gente está arrependida e em quantas pessoas está se cumprindo agora o que o autor de Eclesiastes diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Tem gente que não consegue descobrir o poder de Deus em sua vida porque não tem tempo para isso. E é triste a gente saber que existem pessoas vivendo assim. Pessoas cheias de dons e talentos que Deus deu, mas que não usam para a glória dele. Observe, por exemplo, áreas de igrejas que são sofridas, área de louvor. Áreas da igreja que são sofridas, departamento infantil. Quantas e quantas pessoas têm capacidade, condições, habilidades, sabem trabalhar com criança, coisas belíssimas, mas não fazem na igreja. Então, muitas vezes a gente se contenta com migalhas que Deus pode dar quando Ele prepara um banquete, mas Deus prepara o banquete para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele trabalham, para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele gastam suas vidas no reino de Deus. Então, se você quer experimentar mais de Deus, lembra de um cântico do cantor cristão que dizia assim: mais de Cristo eu quero ser, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Só descobre mais de Cristo quem busca Ele mais e mais. Não existe meio termo. A quarta observação para a gente encerrar esse momento: se algo sobre o propósito da sua vida aqui, sobre você fazer a missão de Cristo, não a sua. Se algo estiver te atrapalhando de viver os propósitos e objetivos de Deus para você, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração hoje mesmo. Escolha andar neste caminho que foi preparado para você, diz a Bíblia, antes da fundação do mundo, hoje mesmo. Meu filho, minha filha, não vá dormir sem dizer a Deus: Senhor, me perdoe, porque eu sinto o chamado para isso, mas nunca disse sim. Senhor, me perdoe, eu sinto que tenho vocação para essa área, mas nunca me ofereci. Pelo contrário, às vezes até mentia, dizendo que não tinha tempo, que não tinha oportunidade, que eu estava ocupada demais com isso ou com aquilo. Não durma. Se algo estiver te atrapalhando, fazer a vontade do Senhor e ser reconhecido como aquele servo e serva fiel, permita que o Espírito Santo convença você hoje de que você estava errado até agora. Porque a razão de você existir é tão somente viver para a glória dele. E deixa eu encerrar dizendo uma coisa para você. A Bíblia diz, em vários momentos, a seguinte expressão: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós estamos precisando hoje de Samuéis, que ouviu a voz do Senhor, apresentou-se e disse: eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, sou pau para toda obra. Às vezes a gente é meio Samuel, a gente diz: eis-me aqui, mas manda Matias, ele tem mais tempo. Eis-me aqui, mande Thales, eis-me aqui, vai Marta, eis-me aqui, peça para Ivânia ir. Então, gente, Deus traçou um caminho para cada um de nós. A Bíblia diz: foi Deus que fez o que nós somos agora. Quem é você agora no reino? Pelo amor de Deus, não diga que não é nada, não. Porque o reino de Deus não falta trabalho para quem quer, não. Deseje a experiência de ser instrumento nas mãos do Senhor. Deseje. Deixa eu concluir dizendo: cuidado.
Cuidado, porque Deus Pai está diante de você oferecendo seu próprio filho. Cuidado, porque Deus está oferecendo seu próprio filho como presente capaz de mudar a sua história. Lembra que quando a gente quer dar um presente a alguém, e na Semana Santa não, né? Semana Santa não é presente, mas quando é aniversário de alguém, o final de ano, a gente quer dar um presente e a ideia de presente que nós temos é assim: eu quero dar um presente que aquela pessoa o quê? Goste e use. Quero dar um presente que tenha a ver com aquela pessoa. Eu quero dar um presente que aquela pessoa aproveite. Espero que os homens que estejam assistindo não façam parte daqueles homens insensíveis que quando vão presentear a esposa, presenteiam com um sofá. Eu vou dar um presente à minha esposa. Atenção, homens do Vida 2. Eu vou dar um presente à minha esposa, eu vou dar um sofá. Eu vou comprar uma televisão para minha esposa. Menino besta. Eu vou comprar para minha esposa uma bis. Você quer uma moto, eu compro uma bis porque é um dos dois. Não. Quer dar presente para sua esposa? Dê algo que ela, somente ela possa usar. Presente tem a ver com isso. Presente que mude a nossa cara. Presente que mude a nossa vida. Entendeu? Então Jesus Cristo é o presente de Deus. Aquele presente que Deus diz assim: eu vou dar a você um presente que vai ter tudo a ver com você. Que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua cara. Deus nos presenteou Jesus, aquele que muda a nossa história. Pastor, o que é que eu preciso fazer para entender o meu propósito hoje, ou realinhar o meu propósito hoje? Continuar crendo que Jesus Cristo é o seu Senhor, continuar crendo que Jesus é o seu Salvador e ter a humildade de aceitar esse presente diariamente. E ter a humildade de dizer: eu de fato estava andando pelos meus próprios caminhos, eu estava andando pela minha agenda, eu estava andando pelo meu tempo, eu estava correndo atrás dos meus propósitos, mas agora eu quero refazer minha vida. Ô meu povo, vocês acham que essa quarentena que Deus está nos dando? Há quem diga: não porque é o prefeito, não porque é o governador, não porque é o presidente. Ei, quem está nos botando em quarentena é o Senhor. Porque no dia que Deus quiser, isso acaba. Acaba com vacina ou sem vacina. Quem está nos mantendo em casa para a gente reorganizar a nossa vida com Deus é Ele. Quem está fazendo o mundo de cristãos, o mundo de crentes, ser a igreja primitiva de casa em casa, é Deus. Não tem armadilha de Satanás. Alguém diz que o vírus é de Satanás. É Deus quem está movendo o mundo. Somente. Então, não saia de casa do mesmo jeito que entrou, não. A frase "fique em casa" é muito vazia. Fique em casa, busca o Senhor. Fique em casa, peça perdão. Fique em casa, mude de vida. Fique em casa, faça a diferença. Fique em casa para que quando sair, você seja um crente melhor, um ser humano melhor. Se você se considera cristão nesta noite, você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Pergunta: você se considera crente? Você se considera um cristão? Você pode ter dito sim. E aí eu vou complementar. Então você está comprometido em fazer a vontade de Deus na terra, não é? Se você diz talvez, então reveja a sua condição espiritual. Mas, como é que eu posso colocar? Saiba de uma coisa: quem está lhe mantendo em casa não é prefeito, governador, presidente ou seu patrão. É Deus. Busque Ele enquanto pode achá-lo. Invoque-o enquanto Ele está perto. A Bíblia diz que haverá um dia em que iremos buscar e não iremos encontrar. A época é essa. Descubra o seu propósito. E assim faça. Descubra o propósito de Deus na sua vida, não o seu propósito. E assim o Deus da paz será com você. Meu irmão, que Deus te abençoe e te guarde. Nós vamos cantar, encerrando a nossa escola bíblica nesta noite. Eu quero um grande abraço aqui, paz do Senhor. 55 pessoas conectadas. Ainda há pouco a gente estava com quase 60. Abraço a paz do Senhor para Carol Gundim e Maria Cristina Gundim, a irmã
Carminha, a irmã Zenaide, novamente, lá de Ferreiros, filha da nossa querida irmã Glorinha, que está na glória, desfrutando da presença do Senhor. Um abraço e a paz do Senhor para Leniro, Cícero, Inácio e Eliseu José. Recado dado para todos vocês, meus irmãos em Cristo. Vamos cantar agora. Eu quero convidar você a aquela canção que diz assim: Tu és soberano, um simples toque de tuas mãos poderá me refazer e cantarás meu coração, Senhor, expressando meu viver. Meu Senhor, és meu Rei, e só em Ti esperarei. Oh, ministra sobre mim a Sua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. Só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Estão avisando que está sem áudio. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Senhor. Oi, chegou agora o áudio, pessoal. Chegou, Matias? Deus, embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer o que queres nesse meu viver. Tu és soberano, simples toque de tuas mãos poderá me refazer. Creia nisso, meu irmão. E cantará meu coração, Senhor, expressando teu viver. Meu Senhor, és meu Rei, e só em Ti esperarei. Oh, ministra sobre mim a Tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Aleluia. Só assim eu sei, Senhor, me levantarei, Senhor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar
falar do valor que você tem. Diga aí, vá. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até por gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. E aí você tem o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Glória a Deus, meu irmão. O Senhor te abençoe e te guarde. Foi um privilégio, foi um prazer estar com todos vocês aqui nesta noite. Estamos ao vivo desde as 19h40 e quero avisar para você o seguinte: escola bíblica dada hoje, louvores, mas sexta-feira, sem falta, teremos a nossa live de louvor. Sexta-feira, já estamos em casa, já estamos em quarentena. Sexta-feira é a sexta, conhecida como Sexta da Paixão, e eu quero convidar você a atingirmos o maior número possível de pessoas com a nossa live de louvor. A paz do Senhor para a irmã Everidiana Albuquerque, a paz do Senhor para a irmã Luciane Ferreira, mãe dos meninos, para a Carol Gundim novamente, para Cícero, Nicásio, Deus abençoe. Gente, sexta-feira, às 20 horas, live de louvor. A gente vai trazer 1 hora ou mais de louvor, cantando, agradecendo ao Senhor pela Páscoa, pela ressurreição de Cristo. Deixa eu só dar um aviso a você. Nós temos um canal no YouTube, Comunidade Batista Palavra e Vida. Vai lá e se inscreve. Por quê? Porque nós iremos migrar do Facebook para o Instagram, ou para o YouTube. Nós vamos migrar do Facebook para o YouTube. Com o tempo, a gente vai só colocar no Facebook o link para você ir para o YouTube. Porque a imagem é melhor, a interação é melhor, o acesso das pessoas é melhor. Só assiste praticamente no Facebook quem tem. A gente até tenta mandar o link para as pessoas, mas a dificuldade é imensa. E no YouTube, meu pessoal, todo mundo entra. No YouTube você joga para a televisão. O Facebook é mais trabalhoso para fazer isso. Então a gente vai migrar, tá certo? Então entra lá e se inscreve. Pastor, o que é que eu vou encontrar lá no canal da igreja, da Comunidade Batista no YouTube agora? Você vai encontrar apresentações de cultos anteriores, né? Cultos antigos. Você vai encontrar estas séries de louvor que estamos fazendo aqui, já está sendo publicada. E desde segunda-feira, nós estamos falando sobre a Semana da Paixão. Semana da Paixão é aquela semana que antecede a prisão, crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Então, todo dia eu estou fazendo um videozinho de 4, 5 minutos, contando para você o que foi a quarta-feira na vida de Jesus e como aplicar na nossa vida hoje. Então lá no canal do YouTube já tem segunda, terça e o videozinho de hoje também já está lá. Você pode compartilhar, você pode mandar para os amigos, faça isso. Dado o recado, Deus abençoe a todos vocês, que a graça e a paz. Irmã Nildecire, paz do Senhor. Tem mais alguém aí, Marta? Vamos orar rapidamente. Um grande abraço a todos vocês. Oremos. Pai de amor, nós te louvamos pelo culto desta noite, em especial pela escola bíblica. Te louvamos pelos louvores e por tua presença em nosso meio.
Te agradecemos por nos fazer lembrar o porquê estamos aqui e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de reorganizar a nossa vida em Cristo Jesus. O que nós te suplicamos para esta noite é concede-nos a oportunidade de mudar, Senhor. Fica conosco, abençoe a nossa quinta-feira, abençoe a todas as famílias conectadas, abençoe aí também a Pedras de Fogo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Grande abraço.